Adriano aparece na sala de espera para dar notícias de Sabine. O médico se aproxima de Dom e avisa: "Infelizmente eu não tenho boas notícias. Ela teve uma complicação durante a cirurgia e agora está em coma induzido na UTI." Dom fica desesperado e pergunta: "Mas como assim, Adriano? Não era para ser um procedimento simples? Tanta gente usa marca-passo hoje em dia." Inconformado, Adriano explica: "Sim, mas imprevistos acontecem. A Sabine teve uma parada cardíaca muito grave durante o procedimento. Por enquanto, nós temos que aguardar para saber qual é a gravidade do quadro dela. O problema é que o coração já estava muito fraco." O filho da empresária entra em pânico com a gravidade da situação e sente o seu mundo desabar. Em uma tentativa de acalmar o rapaz, Arlete se aproxima e fala: "Para Deus nada é impossível. Às vezes tem horas que a gente só precisa manter a fé." Todos ficam extremamente preocupados com o estado de saúde de Sabine, menos Lígia, que se sente realizada ao ver a inimiga nas últimas. Mas o que a esposa de Ataíde não imagina é que em poucos instantes sua alegria será tomada por uma grande angústia. Ainda nesse capítulo, Eric presta depoimento na delegacia e deixa todos os policiais em choque quando conta um detalhe que estava faltando sobre o acidente que tirou a vida de sua esposa. Maria Pia deixará Antônia completamente fora de si após fazer uma revelação bombástica. Enquanto isso, Lourenço tem uma ideia genial e encontrará uma pista que mudará todo o rumo de sua investigação. Sem conseguir se segurar, Bebete finalmente enfrentará Isabel. Furiosa, a filha de Eric irá colocar a sua antiga babá contra a parede e uma reviravolta irá acontecer. No meio de toda a confusão, Madalena irá contar para Antônia um detalhe jamais revelado sobre o acidente de Mirella. Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Pega Pega. Aproveita e me conta que nota de 0 a 10 essa novela merece. Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Na delegacia, Domênico fala: "Eric, a gente precisa saber exatamente como foi o dia do acidente." Ele diz: "Eu vou contar. Agora que vocês já sabem o segredo que a Mirella pediu tanto para eu guardar, eu e a Mirella não podíamos ter filhos. Depois de tantas tentativas fracassadas, ela teve a ideia de encontrar uma barriga solidária." Antônia fala: "E essa barriga foi a da Maria Pia, mas ela nunca escondeu que te amava." Eric fica sem graça e diz: "Pois é, a Mirella se aproveitou disso. Ela disse para Maria Pia que eu queria muito ter um filho e que ela poderia ajudar. E uma das únicas pessoas que sabiam disso era Isabel, a babá da Bebete. Ela sempre pediu dinheiro para não contar a história para ninguém, e eu sempre dei." Domênico fica confuso e pergunta: "E como é que foi a discussão de vocês antes dela sair e pegar o carro?" Eric respira fundo e com a voz engasgada, ele fala: "A Mirella ficou muito nervosa ao ver a Isabel na cozinha. Ela sabia exatamente o que a Isabel veio fazer em casa. Eu me lembro que minha esposa disse que a Isabel iria contar para todo mundo sobre o nascimento da Bebete." Antônia fala: "Contar? Contar pra quem?" Eric respira fundo e diz: "A Isabel conhecia alguns jornalistas, o que fez a Mirella surtar, porque ela acreditou que todos iriam saber o que nós fizemos." Siqueira pergunta: "E você? Como reagiu a tudo isso? Como se sentiu vendo a Mirella nesse estado?" Com a voz triste, Eric responde: "Eu também fiquei irritado porque a Mirella foi uma pessoa muito intensa. Eu disse que não iria dar dinheiro para a Isabel, e a Mirella entrou em pânico. Quando sugeri de assumir tudo, foi a gota d'água para ela. Ela pegou as coisas da Bebete e pegou o carro. Eu entrei na frente para impedir que elas fossem embora. Mas não adiantou nada. Eu fiz de tudo para que elas não fossem embora, para que nada acontecesse.
Quando eu vi a Mirella completamente fora de si, eu fiquei com tanto medo. Eu sabia que ela estava descontrolada. Essa foi a última vez que eu vi ela viva e... Eric fica muito emocionado ao lembrar de tudo o que aconteceu naquele dia, que mal consegue terminar a frase. Ele começa a chorar e diz: Gente, desculpa, é sempre muito doloroso lembrar disso tudo. Algumas horas se passam e a vez de Maria Pia depor chega. Chorando muito, ela revela: Foi pelo Eric que eu resolvi gerar a Bebete. Foi a maior loucura, a maior prova de amor. Mas eu não me orgulho do que eu fiz, porque eu pensei que, com uma filha do Eric na barriga, ele iria se apaixonar por mim. Mas aconteceu o oposto. Ele não conseguia nem olhar pra mim. Antônia pergunta: E no dia do acidente, o que você se lembra? Maria Pia enxuga as lágrimas e responde: Eu não estava lá na hora da briga, mas me dói muito saber que os dois brigaram feio, porque a Mirella não queria revelar que eu tinha gestado a Bebete. Antônia percebe que Maria Pia fica brava e fala: Você sentia raiva da Mirella por isso? Por ela sentir vergonha? Ela olha no fundo dos olhos da policial e responde: Tinha muita raiva dela. Eu me senti usada. Depois que ela nasceu, eu não pude nem ver a carinha dela. A Mirella entrou na sala e tirou ela de mim. Eu me senti um lixo, um nada, e eu não podia pegar ela. Siqueira se aproveita do momento de sensibilidade de Maria Pia e de maneira muito fria pergunta: Foi você que cortou os freios daquele carro para que a Mirella sofresse o acidente? Maria Pia arregala os olhos e fala: Eu sei que eu cometi loucuras pelo Eric. Eu gerei uma filha dele com outra mulher. Eu quase me atirei do parapeito de um hotel quando se casou com outra. Eu fiz tudo isso, mas eu nunca seria capaz de tirar a vida da Mirella. Nunca. Ainda mais com a Bebete junto. Ela estava no carro. E o Eric também. Era para o Eric estar naquele carro. Gente, não adianta vocês perderem tempo supondo que eu fiz isso. O amor que eu sentia pelo Eric era uma doença. Eu podia acabar com a minha vida, com a minha. Mas a do Eric não. Nunca. Maria Pia continua depondo e enquanto isso, do outro lado da cidade, Bebete vai até a casa de Márcio conversar com Isabel. Com muito ódio, a filha de Eric diz: Eu sabia que mais dia menos dia a gente ia se encontrar. Você vai ouvir tudo o que eu tenho pra dizer. Tenho tanta coisa pra te falar. Isabel fica irritada e fala: Vai, garota. Se você quer falar comigo, fala logo, que eu preciso ir pra delegacia depor no caso dos seus pais. Bebete encara a mulher e questiona: E você vai contar tudo? Você vai contar que é culpada de tudo? Por sua causa meus pais brigaram aquele dia. Por sua causa minha mãe se descontrolou e saiu nervosa dirigindo. Isabel rebate: E lá eu tenho culpa se a sua mãe era uma desequilibrada e vivia brigando com o seu pai? Com mais ódio ainda, Bebete responde: Pois é, naquele dia o motivo da briga foi você. Porque você ameaçou contar pra todo mundo que eu não tinha nascido da barriga dela. Isabel fala debochada: E qual é o problema nisso? É tão normal isso de barriga solidária, barriga de aluguel? Bebete responde à altura: É verdade. O que não é normal, e nem nunca vai ser, é uma pessoa se aproveitar da fraqueza de outra para tirar vantagem. E agora, anos depois, você volta para fazer outra maldade. Quando você viu que não ia mais receber dinheiro do meu pai, você veio e me contou tudo correndo. Você nem se preocupou em como eu ia me sentir. Contou assim a seco. Nesse momento, a família de Márcio chega e ele corre para acalmar a namorada. Márcio fala: Calma, Bebete. Não tem por que você sofrer tanto por causa da minha avó. E a senhora, para de atormentar tanto a Bebete. Fora de si, Isabel diz: Eu estava quieta no meu canto. Essa menina chegou e me disse um monte de desaforo. Borges pergunta: A senhora não estava de saída? Vai logo, por favor. Isabel olha bem no rosto de Bebete e fala: Você é uma mimada e prepotente, igualzinha sua mãe.
A gritaria começa e Bebete fica completamente nervosa. Márcio a segura, mas ela tem muita vontade de partir para cima do pescoço de Isabel, que vai embora para a delegacia fazer o seu depoimento. Enquanto isso, na casa de Ataíde, os ânimos ficam à flor da pele. O desembargador se aproxima de sua esposa e fala: Eu estava conversando com aquela minha fonte na delegacia. O Siqueira e a equipe estão colhendo mais informações sobre o dia do acidente da Mirella. Lígia fica muito nervosa e pergunta: Meu Deus do céu, tem alguma coisa que a gente deva se preocupar? Nós precisamos fazer algo? Tentando acalmar Lígia, Ataíde fala: Não, nada. A Madalena, o Vitor e a tal Babá ainda não deram o depoimento. Eu nem me preocupo com a Amada, ela não sabe de nada. Mas quem me preocupa mesmo é essa Isabel. Ataíde fica pensativo por alguns segundos e pergunta para a esposa: E a Sabine? Você teve notícias dela? Amada disse alguma coisa? De maneira muito fria, Lígia responde: Ela está mal, mas ainda não perdeu a vida. Enquanto isso, na delegacia, Madalena fica cara a cara com a equipe do delegado. Siqueira fala: Por favor, eu quero que conte pra gente como estava a casa do Ataíde lá atrás, na época do acidente. Se eles estavam lá, se estavam viajando. O que a senhora se lembra? Mada responde com muita certeza: Eu me lembro de tudo, delegado. O seu Ataíde estava fora, viajando, e a dona Lígia, ela tinha saído. Antônia fala: Ah, e tem uma coisa muito importante que a gente precisa saber. Naquela época, tinham outros funcionários trabalhando para eles. Talvez alguém que se lembre de mais alguma coisa. Um copeiro, um motorista, alguém que também possa nos ajudar? Mada responde: Motorista tinha sim, o Aníbal. A dona Lígia não dava um passo sem ele, mas eu nunca mais nem ouvi falar dele. Depois do acidente, deixou de trabalhar na casa da dona Lígia. Siqueira fica curioso e pergunta: E a senhora sabe nos dizer se por acaso ele esteve com a dona Lígia no dia do acidente? Mada fica pensativa por alguns segundos e conclui: Olha, seu delegado, muito possivelmente eles estavam juntos, porque como eu disse, a dona Lígia confiava muito no Aníbal. Todos os investigadores se entreolham e ficam muito desconfiados do motorista. Antônia questiona: E o nome inteiro desse Aníbal? A senhora se lembra? Ela imediatamente responde: Desculpe, eu não tinha muito contato com ele. No outro lado da cidade, Lourenço chama Mariazinha Pires de Saboia para conversar sobre Ataíde. Ela fala: Eu sempre achei estranho a forma como o Ataíde enriqueceu. Do dia pra noite ele começou a frequentar as mesmas lojas que eu. Sempre desconfiei que ele pudesse estar envolvido em alguma coisa, mas não em um crime dessa grandeza. Lourenço questiona: Mas qual a relação do marido da senhora com o Ataíde? Eu soube que eles são amigos. Ela ri e responde: Ah, nesse mundo empresarial não existe amizade, no máximo um coleguismo. Meu marido nunca precisou recorrer aos favores do Ataíde. Ele soube sempre honrar as suas obrigações. Lourenço começa a folhear alguns papéis e conclui: Realmente, a empresa do seu marido não consta na lista de empresas beneficiadas pela venda de sentenças. Eu não chamei a senhora para falar do Ataíde. Eu quero conversar sobre o dia do acidente da Mirella Ribeiro. A senhora saberia me informar onde Ataíde e Lígia estavam no dia do acidente? Sem pensar duas vezes, Mariazinha responde: Claro que sei. Ataíde tinha viajado para fora. A Lígia e eu passamos aquele dia juntas. Nós aproveitamos para ir ao spa do Carioca Palace fazer umas massagens, umas drenagens, cuidar do cabelo. Lourenço fica desconfiado e pergunta: Vocês ficaram juntas o tempo todo? Ela responde: Sim, fizemos o tratamento ao mesmo tempo, mas em cabines individuais, e depois saímos para tomar um chá. Após o depoimento, Lourenço tem a ideia de ir ao hotel. Douglas entrega um arquivo ao rapaz e diz:
Nessa época, eles anotavam tudo nesse caderno. Fica à vontade. O investigador começa a folhear todo o documento e logo encontra o nome de Lígia. Ele não consegue entender muito bem as anotações e Douglas o ajuda. Ele fala: aqui está escrito que a dona Lígia veio com a dona Mariazinha. Elas contrataram pacotes de serviços individuais em cabines diferentes. As duas entraram e saíram no mesmo horário. Mas espera aí. A dona Lígia fez a primeira massagem, depois cancelou todas as outras. Saiu e voltou um tempo depois para fazer a unha, quase ao mesmo tempo que a dona Mariazinha estava terminando os serviços dela. Lourenço então pergunta: isso quer dizer que a Lígia pode ter saído do hotel e voltado depois? Douglas confirma e Lourenço fica ainda mais desconfiado. Ele questiona: mas o que será que ela foi fazer nesse meio tempo? E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando.